Capítulo 15. Você está disposto a ser um líder? Eu olho para o que é ser um líder a partir de um local totalmente diferente da maioria das pessoas. Do meu ponto de vista, ser um líder é quando você é capaz de saber o que você sabe e seguir o que você sabe independentemente do fato de alguém mais seguir. Não exclui ninguém porque qualquer pessoa pode acompanhar, se escolher isso. Isso é ser um líder, segundo o meu ponto de vista. Nessa realidade, para ser um líder você deve ter seguidores. Discordo totalmente. Meu ponto de vista é o de que, a fim de ser um líder, você dever liderar a si próprio e se alguém mais o seguir porque você teve uma ideia muito brilhante, sem problema. Mas se você estiver verdadeiramente sendo um líder, você vai capacitar os demais para saber o que sabem e não simplesmente fazer com que eles tentem segui-lo. Esse é um conceito totalmente diferente de liderança. Para mim, isso é o que se requer se vamos mudar de trilhas no planeta agora mesmo. Ser um líder é estar disposto a entrar no que você sabe e seguir isso. É realmente simples. Assim, trata-se de ter um senso de confiança em você e em seu saber mesmo, quando esse saber não corresponde aos pontos de vista de outras pessoas. A milha de 4 minutos. Quero lhe dar um exemplo. Atualmente é muito comum que corredores masculinos competitivos corram uma milha, 1.609 metros, em menos de 4 minutos. De fato, se você não correr uma milha em menos de 4 minutos, você não pode sequer ser considerado um corredor colega de nível universitário, muito menos um atleta de classe mundial. Só que por um longo tempo, milhares de anos. Bem, ok, digamos 1000 anos, a partir de quando se começou a contar o tempo. Não havia isso de uma milha em 4 minutos. Era considerada uma barreira impossível de superar. Até um dia em que um cara falou, sabe, posso conseguir isso. Literalmente, todos os seus amigos e todas as pessoas em torno dele disseram, você não consegue fazer isso, ninguém pode correr uma milha em 4 minutos. No entanto, seu ponto de vista era, sim, eu consigo. Não, você não consegue. Não há como. Você nunca vai fazer isso. As pessoas em torno dele diziam. Ele disse, observem-me. E ele conseguiu. Em 1954, Roger Bannister rompeu a barreira dos 4 minutos. Desde então, como todos viram que era possível, agora todos correm a milha em menos de 4 minutos. Agora é como se, ok, você pode baixar para 3,55s, baixar para 3,45s, você pode baixar para 3,2.40s. Então, houve um padrão totalmente diferente que foi criado por uma pessoa disposta a ser um líder. E se você soubesse que até mesmo nas menores escolhas de sua vida você pode ser exatamente essa contribuição para as pessoas? Um dia sem julgamento. Digamos que você tenha pessoas ao seu redor com enormes quantidades de julgamento sobre a correção ou erro de alguma filosofia política. E você sabe que podia julgar como certo ou errado, ou você podia apenas ver como um interessante ponto de vista de outra pessoa. O quê? Bem, quando você julga alguma coisa como certa, ou quando você a julga como errada, você na verdade contribui para que ela continue existindo e dá a ela mais energia, torna-a mais sólida e menos capaz de mudar. E se pudéssemos sair da necessidade de ter a correção de nosso ponto de vista e o erro do de outra pessoa e em vez disso compreendêssemos que todos nós temos pontos de vista e que alguns desses pontos de vista que outras pessoas têm, dos quais talvez nós nem mesmo gostemos agora, poderiam, na verdade, também contribuir para mudar o planeta? E se um passo para se tornar líder tivesse a ver com sair do julgamento? Do meu ponto de vista, consciência é onde tudo existe e nada é julgado. Onde se pode ter qualquer coisa exatamente como ela é e não ter que julgá-la de forma alguma. Você pode imaginar se você acordasse e não tivesse nenhum julgamento em sua mente, nenhum julgamento enquanto atravessa seu dia, sem importar o que fizesse. Como seria esse dia? Você pode imaginar um dia sem julgamento? Sabe, é possível, apenas não fomos ensinados a abraçar isso. Não fomos sintonizados para ver isso como um produto valioso. Se um número suficiente de nós puder sair do julgamento e demandar que não importa o que se requeira, não vou mais ser julgador, o mundo mudaria nesse mesmo dia. Você estaria disposto a isso? Agora, pedindo mudança, gostaria de fazer um resumo. A primeira parte de ser um líder consciente é confiar em você e seguir o que sabe. A segunda parte é sair do julgamento de você ou de qualquer outro ou de qualquer outra coisa, porque assim você
pode estar verdadeiramente presente para tudo sem qualquer ponto de vista. A terceira parte é começar a fazer perguntas em sua vida. E como isso funciona? Digamos que você veja algo como o vazamento de petróleo do Golfo que ocorreu em 2010. O que ouvi muitas pessoas comentarem foi: a devastação é tão grande, é uma coisa tão terrível, tanta devastação, é uma coisa tão terrível, tanta devastação, é uma coisa tão terrível. O que perguntava às pessoas suficientemente abertas para ouvirem era: ok, então você está consciente de que tendo continuamente esse ponto de vista, você o cria como mais devastação? Porque sua energia, seu ponto de vista fixo entra para criar isso. É como a ciência diz: quando observamos uma molécula, nós a mudamos. A razão por que a mudamos é porque temos um ponto de vista que impomos sobre ela. E se pudéssemos estar em tal não julgamento e nenhum ponto de vista fixo que pudéssemos observar essa molécula e convidá-la para mudar, e não impelir o ponto de vista de que ela deve mudar para corresponder à nossa conclusão? E se pudéssemos estar em tal conexão com as moléculas ao nosso redor, porque não tínhamos nenhum julgamento que pudéssemos convidá-las para mudar à vontade também? O que perguntava a seguir era: você gostaria de mudar isso? Elas olhavam para mim como se eu as tivesse atingido na cabeça com uma marreta. O que você quer dizer com mudar isso? Eu dizia: bem, porque você simplesmente não faz uma coisa, faça essa. Pergunta: o que se requer para mudar isso? O que se requer para desfazer a devastação ecológica? Então elas olhavam para mim como: oh meu Deus, nunca pensei nisso. Estava só lamentando o fato de que isso era um grande problema. Como seria se, para qualquer coisa que desejássemos mudar, o ponto de partida dessa mudança fosse simplesmente fazer uma pergunta? Em Access continuamos fazendo esta pergunta: podemos fazer alguma coisa com relação ao Golfo hoje? Há alguma coisa com que possamos contribuir hoje? Foram 2 meses e meio perguntando todas as manhãs: há alguma coisa que podemos fazer para mudar isso? Há alguma coisa que podemos fazer para mudar isso? Continuamos obtendo um não. Então, um dia obtivemos um sim. Esse foi aparentemente o dia em que vedaram o poço. Então, enviamos um e-mail a todo o pessoal de Access Consciousness em uma hora em particular de um dia em particular, pedimos a eles para contribuir com sua energia para mudar a devastação ecológica no Golfo. 3 dias depois, um artigo publicado no dia 27 de julho, no New York Times, dizia que os cientistas estavam surpresos com a rapidez com que o óleo estava desaparecendo. Em 4 de agosto, o New York Times publicou um artigo dizendo que a maior parte do óleo tinha se dissipado e que o restante oferecia uma ameaça muito menor ao ecossistema do que imaginaram ser possível. Esse foi um lugar em que todos pudemos aplicar nossa energia que não tinha qualquer julgamento, que tinha pergunta total como: não sabemos o que pode acontecer, mas vamos fazer alguma coisa e vamos usar a potência que temos disponível. Por favor, note que a única coisa que pedimos foi para mudar a devastação ecológica. Não como seria. Agora, fomos somente nós de Access Consciousness que mudamos isso? Talvez. Mas sabe de uma coisa? Talvez fossem todos os que tinham um desejo de mudar essa possibilidade no Golfo e que tinham um ponto de vista de que isso era possível. O aspecto importante não é quem mudou isso, mas o fato de que isso mudou. E que juntos temos essa capacidade. Talvez tenham sido as bactérias que disseram: ei, podemos ajudar aqui, como os animais vindo para o resgate no filme Avatar. A parte interessante é que nível de mudança é possível. Não somente possível, aconteceu. Você com 3 cabeças. Agora, meu amigo, se você dissesse: ei, sabe, vou contribuir com energia para mudar o vazamento de óleo no Golfo, as pessoas ao seu redor aplaudiriam? Ou balançariam a cabeça? Elas provavelmente olhariam para você como se você tivesse 3 cabeças, viesse de Marte, certo? Elas olhariam para você como se você fosse um caso psiquiátrico e precisasse ser internado imediatamente. Quantos de vocês se sentiram assim a maior parte de sua vida? Você já imaginou por que as pessoas ficam olhando para mim como se eu tivesse 3 cabeças? Porque para eles você tem. Porque você quer algo diferente do que eles desejam. Você, na verdade, deseja mudança. Por essa razão, é tão necessário que, se você vai criar essa mudança, tem que estar disposto a avançar e ser o líder que você é e que não vem se dispondo a ser. Você os recebe olhando para você como se você tivesse 3 cabeças. Você recebe os julgamentos deles e a ideia deles de que é impossível mudar.
E então você vai e contribui para a mudança de qualquer forma. Isso é ser um líder. Cumpra suas promessas. Você tem que ser isso, não mostrar isso, ou tentar compartilhar isso. Quando você compartilha, você tem que descer até o tamanho deles para tentar trazê-los para o seu tamanho. Só que eles nunca são do seu tamanho, porque, por definição, você vai descer até o tamanho deles para criar uma uniformidade que permitirá a você estabelecer uma conexão. Realmente simplesmente, compartilhar significa encolher. Demonstre o que é possível em vez disso. Todos vão escolher ser o que você demonstra que é possível ser? Não. É. Algumas pessoas verão isso como uma possibilidade, então escolhem tornar-se alguma parte disso, ou tudo isso enquanto escolhem. Você está demonstrando que é possível. Elas podem entrar ou não. Isso não afeta. Mas você. O que se requer agora são pessoas que, na verdade, deem os pequenos passos para a consciência agora e mostrem a outras pessoas que isso pode ser feito. São as escolhas que você faz que abrem mais consciência para você e para todos nós. Você olhará alguma coisa que no passado pensou que tinha que ser de uma determinada e limitada maneira, e verá uma possibilidade diferente e você a escolherá. Você verá como isso afeta sua vida e como essa escolha ocorreu para você, e essa é exatamente a informação que as pessoas requerem e que elas no momento não possuem. Mas você olha e diz: estou apenas vivendo minha vida. Ninguém estaria interessado em saber disso. Você está na verdade incorreto. As pessoas ao seu redor que desejam consciência estão muito interessadas em ouvir sobre isso, mesmo que elas não saibam que estão buscando mais conscientização. Você já está sendo esse presente fenomenal, e no entanto muito poucos de nós estamos dispostos a nos reconhecer como os líderes da consciência que verdadeiramente somos. É muito mais fácil e muito mais vantajoso do que você pensa. Vocês são algumas das únicas pessoas no planeta que verdadeiramente desejam mudar o que está acontecendo. E você é a única pessoa em sua vida que é, na verdade, capaz de gerar, criar e instituir o que gostaria de ver nela. Se você não puder se honrar o suficiente para ser isso para você, como você pode criar o que gostaria na vida, você sempre terá que interromper alguma coisa que criaria julgamento ou criaria você sendo julgável, ou um inimigo, no universo de outra pessoa. Vou lhe mostrar duas possibilidades diferentes de navegar no campo minado, chamado essa realidade. Você continua nesse caminhar cauteloso pela vida tentando não pisar em uma mina colocada por alguém, evitando fazer inimigos e sucumbir aos pontos de vista limitados de outras pessoas. E então, você pisa no lugar errado e acontece a explosão, dolorosamente muitas e muitas vezes, sempre que tenta se aproximar com cuidado dos julgamentos de outras pessoas. 2. Agora imagine que exista outra maneira de poder estar no mundo na qual você diz: há uma mina, e alegremente pisa nela se for a hora de ser pisada. Quando ela explode ao seu redor, você simplesmente observa. Uau, fez um barulho enorme e intensamente legal. Como pode melhorar isso? E você não é explodido, não é destruído e, na verdade, caminha pela vida, pisando em qualquer mina que requeira ser pisada para mudar a face do planeta. Se essa mina vai facilitar consciência, pise nela. E que assim seja. Você se torna a energia do ser que não pede desculpas a si mesmo. É como: estou aqui. Tudo que não permite que isso apareça você vai destruir e descriar. Por favor. Certo e errado, bom e mal, POD e POC, todas as 9 curtos. Garotos e aléns, trademark obrigado. Reivindicando a potência de você. Cerca de 1 ano após eu ter começado em Access, Gary Douglas perguntou-me se estava disposto a reivindicar a potência de mim. Naquele momento, eu me encontrava de pé atrás de uma parede divisória onde estávamos. Enfiei a cabeça, nem sequer ficaria totalmente frente a ele. E eu disse: bem, o que significa isso? Ele disse: não posso lhe dizer. Enfiei a cabeça pelo canto da parede. Com o que parece? Não posso lhe dizer. O que vai acontecer? Também não posso lhe dizer isso. Você vai apenas ter que reivindicar-se. Estiver disposto a tê-la. Literalmente passei uns 45 minutos gaguejando, imaginando se podia escolher sem saber com que se parecia e pensando o tempo todo: o que aconteceria se eu reivindicasse? E então o fiz. Escolhi reivindicar minha potência. Foi como: aqui está o que é realmente verdadeiro e não vou continuar mais mentindo para mim mesmo. Vou ser o que quer que seja na realidade verdadeiro para mim. Porque sabe, minha vida é muito valiosa para mim e não vou continuar me escondendo. Escolhi ser um líder.
E continuo a escolher, a cada 10 segundos. Não busco seguidores. Estou apenas disposto a ser o convite para algo completamente diferente. Você está? Agora é a hora? Se for, você sabe. E se não for, tudo bem, também. Então passo a pergunta. Você vai agora reivindicar e possuir e ser a potência e a consciência que você verdadeiramente é? Se assim for, tudo que não permite que isso apareça com total facilidade. Você vai destruir e descriar e nos deixar mudar isso juntos em 3? 1, 2, 3. Certo e errado, bom e mal, POD e POC, todas as 9 curtos, garotos. E aléns, trademark obrigado. E se houvesse uma vida possível que fosse além de tudo que qualquer um de nós jamais imaginou? E se o que a Terra requer de nós for abandonar toda a nossa limitação imposta e em vez disso abraçar a mágica que verdadeiramente somos? O que você pode escolher que vai criar o resultado que você deseja criar? No mundo? Tudo que não permite que isso apareça, você vai destruir e descriar tudo. Isso, por favor? Certo e errado, bom e mal, POD e POC, todas as 9. Curtos, garotos e aléns, trademark obrigado. Ferramenta. O que mais posso acrescentar à minha vida? Você leu os primeiros 15 capítulos deste livro. Como pode melhorar ainda mais isso? Agora, verifique, por favor. Isso é leve para você? Posso ouvir suas cabeças girando. E se você não chegasse à conclusão, mas em vez disso fosse para a pergunta? Lembre-se, este livro não é um livro de respostas. É um livro de perguntas. E se não houvesse certo e errado? E se você não tivesse que tornar certo nada do que está lendo neste livro, para receber qualquer parte dele que possa funcionar para você? E se você não tivesse que tornar errado nada do que aprendeu no passado, para receber aquilo para o que o estou convidando? E se você pudesse manter tudo o que sabe e apenas adicionasse coisas novas, que funcionaram para você? E se seu ponto de vista pudesse ser: o que mais posso adicionar à minha vida? Nota ao leitor. Obrigado por você. Dedique um momento para observar você. Aqui está você, lendo as últimas páginas deste livro. Sendo você. Você estaria disposto a ser grato por você, agora? Sendo grato pelo que quer que esse momento traga, onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja e que corpo doce você tenha. Não é isso que você tem buscado a vida inteira? Tenho certeza de que você leu muitos livros antes deste. Livros sobre espiritualidade, sobre como confiar em si mesmo, como ser uma melhor pessoa, como obter a luz púrpura para fazer espirais de amor enquanto você está plantando bananeira e cantando aleluia. Bem, talvez não a última. Mas não é isso que vem buscando, ser grato por sua vida e grato por você e grato por estar vivo? Se houvesse uma chave realmente grande para o reino, seria essa: gratidão. Então, por apenas 10 segundos, você estaria disposto a simplesmente banhar-se em gratidão por você e por seu corpo? Deixe a gratidão estar em tudo à sua volta, dentro de você, sob você, como um abraço infinito. Gratidão total. Como isso seria em seu corpo? Que possibilidades para viver se abririam? O que a gratidão convidaria para seu viver? Gratidão. O tempo todo. Por você e por seu corpo. Vou lhe contar um segredo mais adiante. Agora, por favor, banhe-se. Ok, agora já é mais adiante. O segredo é que quando você tem gratidão por você, não há como não ter gratidão por todos. Simplesmente existe. Seja ela gratidão, o fim e o começo. Nota ao leitor. Celebrando a paralisia. Saiba, por favor, que depois de ler este livro, há uma outra maneira de ser, da qual você vai ficar consciente. De vez em quando, você vai se sentir como se estivesse paralisado. Essa é a hora de celebrar, porque você está ficando ciente de que a paralisia que você sempre pensou que era você não existe. Você está obtendo a consciência de que o lugar da paralisia é diferente de você. Não é mais você. É exatamente por isso que você pode percebê-la, porque está deixando de sê-la. Você está à beira de deixar de resistir e reagir, de como desfazer tudo, para ter qualquer coisa, para o que eu gostaria de ser, fazer, ter, criar, e gerar agora além de tudo isso? Você está prestes a decolar, então celebre que você pode perceber a paralisia tão claramente agora. Ela lhe mostra o que abandonar que não é você. Meu querido amigo, levante os pés e aprenda a voar. Agora é a hora.